No filme Blood Red Sky, ou Céu Vermelho Sangue, nós somos apresentados a um novo tipo de vampiro, que eu nunca tinha visto antes. Na verdade, existe um tipo meio que oposto a este. E infelizmente, como sempre, esses filmes parecem que nunca saem do primeiro, deixando mais questões do que respostas. Ainda assim, ótimos materiais de estudos para quem gosta de vampiros. Olá, seres da noite! Hoje, antes de adicionarmos mais um vampiro ao tipo Nosferatu aqui no canal, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, compartilhassem, comentassem, para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês, para ter acesso antecipado a um mês de conteúdo, preferência na resposta, além de, quando chegar a 10 pessoas, grupo exclusivo de conversa entre os membros do qual eu estou presente e muito mais benefícios. Quanto mais gente, mais benefícios. Tem também a doação direta ou valeu demais. Tudo isso vale, assiste até o final, dá o like, para quem não for inscrito, se inscreva e bora lá então com esse novo filme de vampiros. A origem dos vampiros. Este é um daqueles filmes que a origem dos vampiros é totalmente desconhecida. Não temos nada de sólido para dar alguma pista. Existem evidências muito rasas. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão amar se agarrar para falar que tudo é verdade e eu que sou um idiota por não acreditar na verdade logo na minha frente. Alguns diriam que a origem é com certeza genética, pois existem meios científicos de se deter alguns dos efeitos do vampirismo. Afinal de contas, o personagem principal usa de algum tipo de remédio logo depois de consumir o sangue, isso fazendo obviamente genético. Ao mesmo tempo que teriam aqueles que apontariam para a cena do senhor que vai dizer que eles estão amaldiçoados e que ele seria um vampiro e por isso teria todo o conhecimento do mundo, então só poderia ser de origem mágica. Certo que não temos nenhuma demonstrabilidade sobre o assunto e nem mesmo que ele teria o conhecimento. Para ter conhecimento, demonstra, principalmente mais aprofundado, apesar de saber o meio de controlar o vampirismo. Coisas como buscar um tratamento que talvez funcione e a mudança da cor dos olhos, entre outros pontos, não são provas de uma origem. Afinal, cada autor pode fazer o que quiser. Existem obras que misturam tudo. Não tem livro de regras. Qualquer coisa é válida. É só assistir o meu vídeo Nem é Vampiro de Verdade. Quando temos esse tipo de situação, o mais correto é falar as palavrinhas eu não sei. E neste caso, eu não sei. Quanto mais sangue, mais vampiresco. Acho que antes de continuarmos a falar de outros aspectos, temos que falar sobre este, que quando os vampiros aqui tomam sangue, eles ficam mais vampirescos, por falta de uma palavra melhor. É um processo muito fascinante e que eu já vi o oposto acontecendo. Vamos pegar o exemplo de Nadia ou Natia, como é dito no alemão original. A protagonista do filme. No começo, ela tem uma aparência praticamente humana, menos pela falta de cabelo, o que é bem raro neste nível em mulheres. Orelhas até que comum, apesar de ter arrancado as presas e usar lentes de contato. Só que conforme o filme anda, ela vai tomando cada vez mais sangue e mais sangue. Ela ficando cada vez mais e mais animalesca, tanto em suas ações quanto em sua aparência. Crescendo dentes extras, suas orelhas ficando pontudas, assumindo uma postura quadrúpede, chegando ao ponto de não reconhecer mais seu próprio filho e sendo tomada totalmente pelo vampirismo. Essa mudança se dá ao se alimentar de sangue, e o vampiro vai se perdendo para ele mesmo. É um dos aspectos mais fascinantes que eu já vi em filmes. Porém, como eu disse, eu já tinha visto o oposto em Elder Scrolls, para quem não sabe, Skyrim, onde os vampiros ficam mais fortes e mais vampirescos quando estão com fome. Isso faz eles ficarem mais feios e com sinais mais fortes, sendo bom e ruim ao mesmo tempo, tendo várias mecânicas dentro do jogo. Não estou dizendo que é uma cópia, e sim para vocês terem uma ideia que os processos são os mais variados possíveis. Fisiologia. Uma coisa que eu sempre falo é quando vemos uma nova obra, temos que deixar esta nos contar sobre a sua mitologia e não vir com os nossos preceitos para com o filme. O que sabemos sobre a fisiologia deles é que eles precisam beber sangue para continuar vivos. Enquanto estiverem se alimentando, eles podem ter poderes como regeneração celular, atributos físicos avançados,
ainda que cheguem a nem serem super, apenas um pouco mais do que o normal, do que os humanos. E também pela alimentação, que eles mordem as pessoas e infectam e fazem novos vampiros. Esta funciona como se fosse uma infecção, quando você tem algum contato direto com DNA, com mordida, arranhões, entre outros, até mesmo uma injeção direta do sangue. Ainda que possa ser combatida com os remédios corretos e com o autocontrole do próprio vampiro de não consumir muito sangue. Eu gostaria de dizer que eles possuem a longevidade dos vampiros, mas ainda fico um tanto na dúvida. Ainda que Natia não mude nada desde que seu filho era um bebê, até seus 13 anos, eu ainda acho que não dá tanto, pois tem o pai do vampiro que transformou ela, e ele já é bem de idade, então dá pra saber se ele foi transformado antes e ficou daquele jeito, ou se ele foi transformado e envelheceu. Ainda mais, fica a pergunta se poderiam ter filhos, ou não, pois afinal, tem de novo o exemplo daquele senhor. Ele poderia ter um filho e os dois se transformam em vampiros, o que pode acontecer, ou se não, ele se transformou em vampiro e teve o filho, o que também pode acontecer. Então, de novo, não sei. Fora estes aspectos, os vampiros não apresentam poderes na forma de outras obras, por isso eu mesclei já tudo aqui na fisiologia, né? Não tem muito para onde ir. Fraquezas! O que seria de um bom filme de vampiro sem as suas fraquezas? Bem simples, seria um ótimo filme de vampiro. Aqui, nós temos uma boa mescla entre clássico, novo ou algo do tipo. Vamos aqui ao kit inicial. Ele tem uma fragilidade à radiação UV e também à luz do sol. Quando entram em contato com essas, queimam e ficam desconfortáveis, ainda que não seja muito estrondoso, é bem doloroso. Nós temos uma instância de que algum instrumento contra o coração também seja um meio viável de se derrotar um vampiro, Hip Drake. O que coloca toda a ideia de estaca em perspectiva e uma ideia bem válida. A sede pelo sangue que realmente toma conta da mente deles e os torna verdadeiros animais, ou ainda pior, monstros, pois animais ainda têm alguma ligação com os deles, sendo que quando eles estão todos tomados pela sede, parece que não se atacam. Apenas a protagonista que tinha um tanto de consciência humana que vai contra os outros vampiros. E temos fogo, que muitas das vezes eu me recuso de chamar de somente uma fraqueza, já que fogo é uma coisa natural que raramente deixa alguma coisa útil para trás. É muito raro um ser imune às labaredas, principalmente vampiros. Uma outra parte que não vai ser possível aqui é a sociedade de vampiros, já que parecem que se organizam mais como bandos de animais juntos em pequenos grupos. E quando tem aquela família, mas de novo, é um caso muito pequeno que a gente não tem muitos grandes exemplos. Sobre partes de tirar a cabeça, desmembramento, entre outros, também não temos muitas notícias, mas eu acredito que sim, pois parece que os vampiros aqui sofrem de danos normalmente, mas podem se regenerar, caso consigam ainda sobreviver. A aparência! E finalmente podemos falar sobre a aparência deles, que acompanha todo o aspecto de estar mais próximo do vampiro interior e sem a mente deles, que traça um bom paralelo aí entre humano e vampiro. Para quem viu o meu vídeo falando dos vampiros Nosferatu, este aqui pode ser um grande concorrente para uma parte 2. Ainda que eles não tenham essa forma naturalmente e sim vão evoluindo, ainda me parece algo muito maior do que aparecem, por exemplo, em Abigail, que eles controlam a transformação. Quando conseguem ficar sem se alimentar, podem se passar por humanos, ainda que com artifícios como lentes de contato, peruca e arrancar os caninos. Ainda assim, dá para falar que é alguma pessoa diferente. Porém, conforme vão tomando sangue, ainda mais dentes crescem além dos caninos. Aparentemente, sua estrutura óssea também muda, ou eles ficam mais esguios, talvez seja a postura, mas eles parecem serem mais rápidos e preferem a forma quadrúpede. Ao final, quando perdem totalmente a mente, seus dentes ficam como de piranhas e olhos em formas bizarras, além de mudanças no rosto. Seus movimentos são bizarros, parecem apenas pensar na próxima refeição, sendo vampiros bem interessantes. Um bom mistério. Este sendo um canal voltado para a lore ou a mitologia em filmes e séries, é bem interessante este tipo de caso, onde nós temos bastante informações à nossa disposição, porém, nada disso é explicado. O que para mim é muito incrível. Temos tantas demonstrações e quase nada de concreto para tirar alguma conclusão mais lógica. Isso me faz bem feliz. Sério,
É bom às vezes termos um filme onde temos muito e muito mesmo, ao mesmo tempo tão pouco. É claro que existe sempre a possibilidade de termos uma sequel que pode nos dar algumas respostas, ainda que os responsáveis pelo primeiro filme e a sua idealização não queiram trabalhar nisso no momento. Só que espero que não façam algo do tipo Drácula 2000, onde, sei lá, é um outro filme. Drácula 2000 é uma coisa, os outros dois carregam o nome por algum motivo. Sei lá, acho que de todos os filmes é o que eu mais falo, tá, vou pra separar, acho que aqui a sequência não vale. Meus pensamentos. Blood Red Sky é um daqueles filmes que te deixam cheio de perguntas e fascinado ao mesmo tempo. A abordagem única dos vampiros, misturando um pouco de genética, maldição e evolução monstruosa, faz com que essa versão da criatura se destaque dentro do gênero. A transformação gradual, o comportamento mais animalesco, a total perda da mente são elementos que fazem esses vampiros parecerem mais perigosos e trágicos do que a maioria das versões clássicas. O filme faz algo que poucas obras de terror fazem hoje em dia. Ele mostra muito, mas explica pouco. Isso, querendo ou não, é fantástico. Mistérios sobre a origem do vampirismo, as regras específicas e até mesmo a sociedade vampírica ficam em aberto para a interpretação, o que torna este universo muito mais interessante de se explorar. Infelizmente, como acontece em tantas boas obras no cinema, parece que nunca veremos uma continuação para aprofundar essas questões. Mas, por um outro lado, isso mantém o charme do filme intacto, sem necessidade de explicações excessivas ou de sequências que podem estragar o que já foi feito. Blood Red Sky continua sendo um ótimo estudo para quem ama mitologia vampírica e novas abordagens dentro do próprio gênero. E no fim, essa versão dos vampiros se junta com a longa lista de interpretações que formam essas criaturas tão fascinantes e eternas. Talvez um dia possamos ver mais deste universo, mas por enquanto nos resta apenas teorizar e apreciar o que já foi apresentado. E você, o que achou dessa versão dos vampiros? Concorda com os mistérios? Não gosta dos mistérios? Me diz aí, comenta aí, que a gente vai ter um papo legal. É isso aí então, meu povo! Espero que todo mundo tenha gostado. Para quem gostou, não esquece de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal. Para quem puder se tornar membro aí, tem doação direta, valeu demais, o clube de membros de novo. E é isso aí, vejo todo mundo aí na próxima.